Moisés, 2025. A libertação de Israel e as pragas do Egito. Uma narrativa bíblica de libertação e poder divino. O clamor de um povo escravizado. No ano de 2025 anos após o nascimento de Nosso Senhor, ainda ressoa pelos séculos a história mais extraordinária de libertação já conhecida pela humanidade. Era uma época em que o povo de Israel gemia sob 430 anos de escravidão brutal no Egito. Milhões de homens, mulheres e crianças hebreus suportavam o chicote impiedoso dos capatazes egípcios, construindo monumentos grandiosos para glorificar faraós que se consideravam deuses vivos. O clamor do povo eleito subia aos céus como incenso ardente. Cada lágrima derramada, cada gota de suor que pingava sob o sol escaldante do deserto, cada gemido de dor ecoava no trono do Altíssimo. Por gerações, eles haviam clamado por libertação, e finalmente, o tempo determinado por Deus havia chegado. O chamado do libertador. Foi nas profundezas do deserto de Midian que o Senhor escolheu manifestar sua glória de maneira sobrenatural. Moisés, um homem de 80 anos, pastor de ovelhas e fugitivo do Egito, caminhava pelos vales áridos quando sua vida foi transformada para sempre. Diante de seus olhos incrédulos, uma sarça comum começou a arder em chamas sobrenaturais, mas as folhas não se consumiam. Do meio daquela chama sagrada, a voz do Deus Todo-Poderoso ecoou com autoridade absoluta: Moisés, Moisés, não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Com o rosto coberto de tremor reverente, Moisés ouviu o chamado que mudaria o destino de uma nação inteira. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Desce, portanto, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O confronto com o poder imperial. Quando Moisés e seu irmão Arão entraram no palácio dourado de Faraó, o ar estava carregado de tensão espiritual. Diante do trono mais poderoso do mundo antigo, eles proclamaram com coragem sobrenatural: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o coração de Faraó era como pedra. Com arrogância divina ele desafiou o próprio Criador dos céus e da terra. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Era o início de um confronto épico entre o poder humano e a autoridade divina, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, entre as trevas espirituais e a luz eterna. As 10 pragas, demonstrações do poder supremo. Primeira praga: águas transformadas em sangue. Com a autoridade conferida pelo Altíssimo, Moisés estendeu sua vara sobre as águas do rio Nilo, a fonte de vida do Egito. Instantaneamente, toda a água do reino se transformou em sangue. Por 7 dias completos, não havia uma gota de água potável em toda a terra. Os peixes morreram, o rio fedia, e os egípcios cavavam desesperadamente ao redor do rio, buscando água limpa. Era um sinal claro. O Deus de Israel tinha poder sobre todas as forças da natureza. Segunda praga: invasão sobrenatural de rãs. Quando Faraó continuou endurecendo seu coração, Arão estendeu sua mão sobre as águas, e uma multidão incontável de rãs cobriu toda a terra do Egito. Elas saltavam nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos, nas massas de pão. Até mesmo no palácio real, as rãs invadiam cada cômodo sagrado. A natureza obedecia à voz do Senhor. Terceira praga: pó transformado em piolhos. Arão feriu o pó da terra com sua vara, e todo o pó se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Homens e animais foram atormentados por bilhões desses insetos microscópicos. Até mesmo os magos de Faraó reconheceram: este é o dedo de Deus. Quarta praga: enxames destruidores de moscas. Nuvens escuras de moscas venenosas cobriram toda a terra do Egito.
Mas na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, não se via nenhuma só mosca. Era uma demonstração clara da proteção sobrenatural do Senhor sobre seu povo escolhido. Quinta praga: pestilência mortal no gado. Uma pestilência devastadora atingiu todo o gado dos egípcios. Cavalos, jumentos, camelos, vacas e ovelhas morreram em massa. Mas do gado dos filhos de Israel, nenhum só animal morreu. O Senhor fazia distinção entre seu povo e os opressores. Sexta praga: úlceras dolorosas. Moisés tomou punhados de cinza de um forno e a espalhou para o céu diante de Faraó. Imediatamente, úlceras dolorosas e incuráveis brotaram sobre todos os egípcios e seus animais. Nem mesmo os magos puderam permanecer diante de Moisés por causa das úlceras que os atormentavam. Sétima praga: chuva de pedras de fogo. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito. Quando Moisés obedeceu, os céus se abriram com uma tempestade sobrenatural jamais vista. Pedras de gelo misturadas com fogo desciam dos céus, destruindo plantações, matando homens e animais que estavam no campo. Era uma demonstração aterrorizante do poder criador em julgamento. Oitava praga: gafanhotos devoradores. Exércitos incontáveis de gafanhotos cobriram toda a face da terra, escurecendo o céu como uma nuvem negra. Eles devoraram toda a erva da terra e todos os frutos das árvores que a saraiva havia deixado. Nada verde permaneceu em toda a terra do Egito. Nona praga: trevas sobrenaturais. Por 3 dias completos, trevas espessas cobriram toda a terra do Egito. Trevas que podiam ser tocadas. Os egípcios não podiam ver uns aos outros nem se levantar de seus lugares. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Era um prenúncio do julgamento final que estava por vir. Décima praga: a noite da libertação. Na meia-noite mais solene da história humana, o anjo da morte passou por toda a terra do Egito. Em cada casa onde não havia sangue do cordeiro pascal, nos umbrais das portas, o primogênito morreu. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito da serva que estava no cárcere. Um clamor como nunca havia sido ouvido ecoou por todo o Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto. O próprio Faraó, com o coração despedaçado pela perda de seu filho, chamou Moisés e Arão durante a noite e exclamou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. O êxodo glorioso. Quando amanheceu, aproximadamente 600.000 homens de guerra, além de mulheres, crianças e idosos, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas, saíram do Egito com mão poderosa. Levaram consigo ouro, prata, joias e vestes preciosas que os próprios egípcios lhes deram, cumprindo a promessa de Deus de que não sairiam de mãos vazias. 40 anos depois da saída do Egito, Moisés, aos 120 anos de idade, contemplou a terra prometida do alto do Monte Nebo antes de ser recolhido pelo Senhor. Seus olhos não se escureceram, nem perdeu o vigor natural. O legado eterno. Hoje, no ano de 2025, a história de Moisés continua impactando corações e transformando vidas ao redor do mundo. Ela nos lembra que não há situação impossível para Deus. Não há escravidão que ele não possa quebrar. Não há faraó que possa resistir à sua vontade soberana. As 10 pragas do Egito não foram apenas demonstrações de poder, mas revelações do caráter de Deus. Ele é justiça para com os opressores, mas misericórdia para com os oprimidos. É julgamento para os rebeldes, mas salvação para os que confiam em sua palavra. A sarça ardente ainda queima hoje nos desertos da vida humana, chamando homens e mulheres comuns para serem instrumentos de libertação. O mar ainda se abre diante daqueles que caminham pela fé. E o Deus que tirou Israel do Egito com mão poderosa e braço estendido, continua operando milagres extraordinários na vida daqueles que clamam por libertação.
Esta é a história eterna de redenção, poder e amor incondicional. Esta é a narrativa que ecoa através dos séculos, lembrando a cada geração que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32.